Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Me chamo Vinícius Noronha e sou discente de Eletrotécnica no Instituto Federal do Pará, também conhecido como IFPA. Hoje estaremos resolvendo alguns exercícios do livro Análise de Circuitos de Robert Bollestad, mais especificamente capítulo 10, 11 e 14. No capítulo 10 falaremos de capacitores. Nesse vídeo estaremos focando apenas em capacitores e falarei de indutores e resistores nos próximos vídeos, ok? Estarei deixando também aqui uma imagem da capa do livro para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, no capítulo 10, eu tenho aqui duas questões, 48 e 49, as que eu julgo serem mais simples, que me pede apenas a capacitância total das figuras 10.119 e 10.120, ok? Na questão 48, para resolvermos a capacitância total, teremos que vou partir do pressuposto que você já tem um conhecimento prévio de análise de circuitos, ok? E um conhecimento prévio de capacitores também, sabendo que capacitores em série nós usamos uma fórmula que seria 1 sobre o sec. Vinícius, o que é o sec? O sec nada mais nada menos seria do que capacitor equivalente, ok? Então seria 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre Cn capacitores que estiverem presentes no circuito, ok? Então, para calcular capacitância de resistores em série, usaremos essa fórmula, ou podemos utilizar uma outra fórmula secundária para capacitores, para apenas 2 capacitores em série, entendeu? Então, essa fórmula seria o produto pela soma. Então, vejam, observamos aqui que temos 2 capacitores em série, C3 e C4. Então, utilizaremos o produto pela soma de C3 e C4. Então, C3 vezes C4, que é 6 vezes 12, dividido por C3 mais C4, que é 6 vezes 12, 6 mais 12. Então, essa continha aqui daria 6 vezes 12, 72, dividido por 6 mais 12 dá 18. Então, 72 dividido por 18 dá 4 microfarads, ok? Teremos que redesenhar o circuito. Redesenhando o circuito, notamos que esse SEC1 aqui, que seria o capacitor equivalente 1, seria C5. Esse C5, ele ficará em paralelo, esse equivalente de C3 e C4, que é C5, ficará em paralelo com o capacitor C2, de 12 microfarads, ok? Redesenhei o circuito. O C5 equivale a 4 microfarads, está em paralelo com o C2 de 12 microfarads. Para resolvermos paralelo de capacitores, basta apenas somá-los. Então, C2 mais C5 é igual a C6. Então, 12 mais 4 é igual a 16. Então, C6 é igual a 16 microfarads, ok? Redesenhando o circuito, observamos que C6, 16 microfarads, ele se torna uma série com o capacitor C1. E para resolvermos capacitores em série, teremos que utilizar a fórmula produto pela soma, ok? Então, utilizando essa fórmula, observamos que 6 vezes 16 daria 96, dividido por 6 mais 16, que é 22. Esse resultado aqui seria 4,36, se eu não me engano, arredondando para 4,4. Então, o equivalente à capacitância total do circuito da figura 10.119 da questão 48 seria 4,4 microfarads, ok? Partindo para a questão 49, a figura 10.120, observamos aqui no circuito que temos 2 capacitores em série. Então, utilizaremos a fórmula do produto pela soma de 2 capacitores. Observe que nós já resolvemos essa questão, esse problema na questão anterior, que é 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12.
entendeu? Elas se repetem aqui. Então já sabemos que esse resultado seria o mesmo da figura anterior, que é 4 microfarad, ok? Redesenhando o circuito, observamos que esse equivalente de C2 e C3, que seria de C2 e C3, é o C5, é o C4 na verdade. Ele ficará em paralelo com C1. Então 4 microfarads está em paralelo com C1, que é 6 microfarads. Resistores, capacitores em equivalentes, para resolvermos basta apenas somá-los. Então C4 mais C1 é igual a 4 mais 6, que dá 10 microfarads, ok? Bom, dando continuidade, iremos resolver mais 3 questões, ainda do capítulo 10 de capacitores, ok? Questão 47, ainda me pede capacitância total, 53 que pede energia armazenada nos capacitores, e questão 54 que me pede a carga entre as placas. Questão 47, ainda capacitância total, percebemos que tem um circuito aqui da figura 10.118 do livro, onde apresenta capacitores C1 e C2 em paralelo e C3 e C4 em paralelo também. Sabemos que para resolver capacitores em paralelo basta apenas somá-los. Então vamos lá, primeiro equivalente C1 e C2, que vamos achar o C5, é apenas somar C1 mais C2, ok? Então C5, que é o equivalente desse paralelo de C1 e C2, vai ser 6 microfarads mais 4 microfarads, que dá 10 microfarads, ok? Bom, achamos C5, é 10 microfarads. Agora vamos fazer o equivalente de C3 e C4, que eles estão também em paralelo. Então, como sabemos, para achar equivalente de capacitores em paralelo, aqui iremos achar o C6, né? Paralelo de C3 mais C4, C6 é igual a 8 mais 12 microfarads. Então C6 é igual a 20 microfarads. Notamos aqui no circuito, bom, temos C5 aqui, né, 10 microfarads, e C6 como 20 microfarads. Bom, notamos que o circuito ele ficou em série, e para resolvermos circuitos em série, basta apenas fazer o produto pela soma, como visto nas questões anteriores. Então iremos achar finalmente o SEC, né, ou o capacitor 7, que é nada mais nada menos que 10 vezes 20, que é C5 e C6, somados C5 e C6, que é 10 mais 20. Então esse cálculo ficaria 10 vezes 20 dá 200, dividido por 30, que é a soma dos capacitores. Cortando 0 com 0, ficaria 20 dividido por 3, que dá aproximadamente 6,7 microfarad. Então, esse equivalente entre os capacitores C5 e C6 seria 6,7 microfarad. Bom, partindo para a questão 53, ele me pede energia armazenada nos capacitores, e ele me dá alguns dados aqui de capacitância e de tensão entre as placas. Então, para resolvermos essa questão, vamos utilizar a fórmula que é energia armazenada vezes a capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2, ok? Então, para acharmos a energia armazenada, iremos fazer capacitância, a gente tem 120 picofarads, que seria 120 vezes 10 a menos 12, vezes 12 ao quadrado,
que dá 44, né? 144 dividido por 2. Então, repetindo aqui, temos energia armazenada 120 vezes 10 a menos 12 vezes 144 dividido por 2. Bom, multiplicando esses valores aqui, temos um resultado, né, de 864 vezes 10 a menos 12, que é a mesma coisa que dizer que a energia armazenada nesse capacitor é de 864 picojoules, correto? Bom, esse daqui seria a questão 53. E para resolvermos a questão 54, temos que utilizar uma outra fórmula, que é a fórmula da carga dos capacitores, ok? Que nada mais nada menos seria do que carga é igual a raiz quadrada de 2 vezes a capacitância e a energia armazenada. Ok? Ou seja, a carga é igual a raiz quadrada de 2 vezes. Aqui ele me dá o valor, né, na questão ele me dá o valor que o capacitor ele é de 6 microfarads e a energia armazenada nele é de 1.200 joules. Então substituímos aqui os valores por 6 vezes 10 a menos 6 vezes os 1.200 joules que ele me deu na questão. Bom, resolvendo isso aqui, temos um resultado de 0,12 coulombs, ok? Bom, essas foram as questões resolvidas aqui do capítulo 10 de capacitores. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Até a próxima.